Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa do projeto Leia, onde nós estamos trabalhando com leitura e interpretação de textos e hoje nós vamos fazer uma aula com algumas atividades de leitura e interpretação. Então eu quero que você me acompanhe para você ficar craque na interpretação. Vamos começar colocando aqui o nosso desafio. Vamos treinar a leitura e a interpretação textual com questões do modelo SAEB para vocês ficarem craques nessa leitura e interpretação. E aí nós temos aqui um trecho de um texto, tá? De um artigo de opinião, para nós lermos e identificarmos a opinião que o autor defende. Muitas vezes caem questões desse modelo lá nas provinhas externas, na prova mesmo que vocês fazem na escola, e o aluno não consegue descobrir a tese ou opinião que é defendida. Então vamos ler o trecho, vamos tentar entender qual é a sua opinião? Olha só, o tema é redes sociais e autoestima. Hoje é comum ver adolescentes passando horas nas redes sociais. Aqui a gente tem um fato, uma afirmação, certo? Muitos comparam suas vidas com as imagens perfeitas que veem online. Isso pode gerar frustrações e baixa autoestima, já que nem tudo o que é postado reflete a realidade. É preciso desenvolver senso crítico e entender que a vida real é bem diferente do que se mostra nas telas. Então aqui, ele traz aqui o fato de que os adolescentes se comparam, né? Ficam vendo aquelas imagens perfeitas e ficam se comparando. E isso pode gerar frustrações e baixa estima, já que nem tudo que é postado reflete a realidade. E aí ele vem, é preciso desenvolver senso crítico e entender que a vida real é bem diferente do que se mostra nas telas. O autor do texto defende o quê? Que as redes sociais mostram a realidade da vida dos adolescentes? Não, de jeito nenhum, né? Ele fala justamente o contrário. B. O uso das redes sociais deve ser totalmente proibido para jovens? Também não fala isso no texto. Ele fala que precisa desenvolver senso crítico. Então, se nós voltarmos lá no texto, vou marcar aqui para vocês. Ele fala que nós precisamos desenvolver o senso crítico, mas ele não fala para proibir. Os adolescentes não se interessam pelas redes sociais como antes. Mentira, né, gente? Essa nós já sabemos que não é verdade. Letra D. A comparação com o que se vê nas redes pode afetar a autoestima? Então, essa é a opinião que ele defende, que essa comparação pode gerar frustrações e baixa autoestima, né? Então, pode afetar a autoestima. Letra D. Então, nós voltamos no texto e encontramos a opinião aí do autor. Trecho 2 era um tema celular na sala de aula. Permitir o uso de celulares na sala de aula pode parecer perigoso à primeira vista. No entanto, quando bem orientado, o aparelho pode ser um aliado no processo de aprendizagem. Há inúmeros aplicativos educativos e formas interativas de ensinar usando o celular como ferramentas. Questão 2. O principal objetivo do autor nesse trecho é... Agora, ele pergunta assim, o que o autor queria dizer com esse trecho? Qual era o objetivo dele? E aí ele começa falando para nós que permitir o uso de celulares na sala de aula pode parecer perigoso à primeira vista. Quando ele usa essa expressão à primeira vista, quer dizer que ele vai colocar uma outra expressão contrapondo isso. E aí ele começa aqui com no entanto, né, que é uma locução que dá essa ideia contrária. Quando bem orientado, o aparelho pode ser um aliado no processo de aprendizagem. Tá vendo? Agora ele traz uma ideia oposta. Então, o que ele queria com isso? Defender o uso responsável do celular com apoio pedagógico, alertar sobre os riscos do uso do celular entre os jovens, proibir o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula ou comparar o celular com outras tecnologias educacionais. Nós observamos que ele tenta defender o uso responsável do celular como apoio pedagógico. Nós percebemos isso justamente nesse trecho que ele vem contrapondo ao que foi dito na primeira afirmação aqui, como falando que o celular parece perigoso, né? Então, ele quer defender o uso responsável do celular. Tá vendo que se nós fizermos uma boa leitura, nós conseguimos identificar qual é a intenção do autor?
Então, quando fala qual é o objetivo do autor, qual é a intenção do autor, o que ele queria dizer com aquilo que estava escrito ali? E ele quis justamente defender o uso responsável do celular. Vamos para a próxima questão. Trecho 3. Tema: alimentação nas escolas. Muitas escolas continuam oferecendo merendas pouco nutritivas. Em vez de incentivar hábitos saudáveis, acabam contribuindo para o aumento de problemas como a obesidade infantil e falta de concentração. É urgente repensar o cardápio escolar e investir em uma alimentação mais equilibrada. Olha que texto bacana. Esse trecho aí fala sobre a questão alimentar nas escolas, né? E ele vem trazendo aí um fato e ele traz para nós uma opinião. O que precisa ser feito aí, né? Ele diz também que as escolas contribuem para a obesidade e a falta de atenção. Por quê? Porque dependendo da alimentação, a pessoa pode ficar obesa e pode causar falta de atenção, como o excesso de açúcar, por exemplo, né? De doces, farinhas. Então, isso aí já traz para nós uma dica. Agora, vamos ver o que ele pergunta. A tese principal que é defendida pelo autor é... Então, qual é a opinião ou a tese principal defendida pelo autor? Que as escolas devem melhorar a qualidade da merenda escolar, que a obesidade infantil está relacionada à falta de exercícios físicos, que as crianças não gostam de alimentos saudáveis ou que a alimentação saudável não é responsabilidade da escola. Bom, essa aqui tá fácil, não tá? A tese principal, a opinião principal que ele defende nesse trecho é que as escolas devem melhorar a qualidade da merenda escolar. Tá aqui, ó. Primeiro ele fala, né, que as escolas insistem em trazer merendas pouco nutritivas e ele traz. É urgente repensar o cardápio e investir em uma alimentação mais equilibrada. Ou seja, as escolas devem melhorar a qualidade da merenda escolar. Questão número 4. O tema é leitura e formação do leitor. Ler não deve ser visto como uma obrigação escolar, mas como um hábito prazeroso. Quando a leitura é apresentada de forma impositiva, os estudantes a rejeitam. É fundamental oferecer livros interessantes e respeitar os diferentes gostos para que a leitura se torne uma aliada na formação crítica dos jovens. Questão 4. Qual é o recurso argumentativo utilizado no trecho para convencer o leitor? Letra A. A citação de dados estatísticos sobre a leitura, o uso de uma linguagem técnica para explorar o problema, a apresentação de causa e consequência, ou um relato pessoal do autor sobre a experiência com leitura. Então vamos voltar. Ele não falou de dados estatísticos, ele não falou de linguagem técnica, que a linguagem está bem simples, mas ele explicou uma causa e uma consequência. Então olha só, qual a causa, né? Aqui é que as crianças não leem, né? É a consequência. A causa não, o professor se confundiu. O que ele traz aqui de causa? Ó, ler não deve ser visto como uma obrigação escolar, mas como um hábito prazeroso. Quando a leitura é apresentada de forma impositiva, os alunos a rejeitam. Então, os alunos a rejeitam por quê? Porque a leitura é apresentada de forma impositiva. É fundamental oferecer livros interessantes e respeitar os diferentes gostos para que a leitura se torne uma aliada na formação crítica dos jovens. Então, oferecer livros interessantes é a causa e a consequência é que a leitura vai se tornar uma aliada na formação crítica dos jovens. Eles vão ter gosto, né? Então, aqui ele apresenta para nós uma causa e uma consequência. Ele não trouxe relato pessoal, porque não falou nada de experiências da vida própria. Então, meninos, nós vimos nessa aula 4 questões com exemplos, até aqui, né? 4 questões com exemplos de atividades. Tem mais uma, a professora está esquecendo dela aqui. O tema número 5, meio ambiente. Vamos ler. Enquanto o consumo de produtos descartáveis cresce, pouco se discute sobre o impacto ambiental disso. É preciso repensar hábitos e adotar atitudes sustentáveis no cotidiano, como o uso de garrafas reutilizáveis, sacolas ecológicas e reciclagem doméstica. Questão 5. O autor do texto sugere o quê? O que ele sugere com essa fala? O consumo de descartáveis é inevitável na sociedade moderna. Medidas individuais são inúteis para a preservação ambiental.
Reciclagem deve ser responsabilidade apenas das empresas ou a mudança dos hábitos pode contribuir para o meio ambiente? Aqui, ele fala de mudanças de hábito, porque ele fala, ó, é preciso repensar os hábitos e adotar atitudes sustentáveis. Como ele fala? É que o uso de garrafas, sacolas e até reciclagem doméstica, ele está falando de nós, de cada um de nós. Então, a alternativa certa é a mudança de hábitos pode contribuir para o meio ambiente. Letra D. Agora sim, nós treinamos a leitura e a interpretação textual através de exercícios no modelo SAEB, para a gente ficar craque, né? Entender aí as relações que são estabelecidas, o que é tese, o que é uma opinião, o que é causa e consequência, para quando vocês encontrarem questões desse jeito, vocês estarem craques aí na resolução. Então, eu te espero para a nossa próxima aula, te vejo na nossa próxima aula.